quase todo mundo aí, né? Eliezer, boa noite, graça e paz, você e sua esposa. Pai, Senhor, tudo bem? Graças a Deus. Em 5 minutos a gente começa a aula, ok? Só dá o prazo de chegar o restante dos alunos aí. Chegou um aí, Lindenberg. Graça e paz do Senhor Jesus, meu irmão, tudo bem? Lindenberg. Ismael, paz do Senhor, boa noite. Pastor, tudo bem? Bem, e você? Bom, graças a Deus. Tudo na santa Amém. paz. Graças a Deus. Firme, forte. Aleluia. Tamo junto. Jaime Amorim, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo. Paz do Senhor. A paz. Tá funcionando o microfone aí? Tá. Ah, ok. Vou desligar. Ok. Genivaldo, seja bem-vindo. A paz do Senhor Jesus.
A paz do Senhor, meu irmão. Tudo bem? Tudo na paz, graças a Deus. Se não fosse. O que está acontecendo muito é alguns conhecidos, né? Falecendo, doente, assim, conhecido meu, que fica assim um pouco meio. Tem muita gente que tá realmente perdendo a vida aí, muito conhecido, sabe? Então tá um clima assim muito. Não fica muito bom. Toda hora recebendo a notícia, alguém tá ruim, alguém tá morreu. Mas, graças a Deus, com Cristo barra, tudo vai bem, a gente supera, né? Infelizmente, né, Genivaldo, muita gente morrendo. Esse final de semana passado foi assustador para a igreja evangélica. Entre igrejas de Goiânia e Aparecida morreram cerca de 8 a 9 pastores. Ixi, muito forte. Essa foi ontem morreu um conhecido da gente, 22 anos, rapaz, 22 anos. A mãe está entubada, o pai entubado, e a situação não são animadoras, viu? São muito tristes a situação. Então, as notícias que a gente tem aqui, já perdi um amigo, colega de infância, também, de 42 anos, perdi a irmã dele paralisou os rins, a minha irmã está com um problema também sério também, da Covid. Perdi tipo assim, uma senhorinha que eu tenho como uma mãe também de Covid. Então, assim, é muita coisa. Esse ano 2020, esse 2021 é o ano do choro, É, porque vamos não estar é vamos, brincadeira não. vamos tá junto em oração, né? Orar por essas pessoas que estão aí precisando e continuar nessa caminhada fazendo a nossa parte, não olhar Isso é para verdade. e não olhar para essa doença politicamente, olhar para essa doença a partir da realidade, porque infelizmente os nossos políticos trouxeram tanto problema em relação a essa doença que infelizmente até hoje tem gente pagando pela omissão política. Muita gente não crê na doença. É um negócio complicado. E eles não rumam o protocolo, né? Tem um protocolo, tem um remédio, e eles não divulgam, né? Parece que não tem interesse, parece. Né? O problema é esse, não tem interesse. Então a gente tem que firmar no Senhor, continuar crendo, né? Com fé, mas fazendo a nossa parte, porque crer em Deus não nos isenta de fazer a nossa parte. Isso é verdade. Acho que tá para começar, acho que tá todo mundo aí. Vamos aproveitar esse início da aula, então vamos orar e colocar diante de Deus todas essas pessoas que o Genivaldo mencionou aí, que precisam de oração, e outras mais que vocês tiverem ciência, que estão internados, entubados. Eu quero pedir oração para o pai de um aluno meu de outra instituição, o pai do Idmar. Está formando agora em teologia e o pai dele está entubado já tem uma semana, precisando também de oração. Eu não sei o nome do pai dele, mas vamos fazer menção dessas pessoas agora. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesta noite juntos, reunidos. Primeiramente porque nós te amamos e te adoramos. Confiamos no Senhor, cremos no Senhor, só esperamos no Senhor. Nós sabemos que só Tu podes, ó Pai, resolver a nossa causa. Apresentamos todos esses nomes mencionados pelo Genivaldo, ó Pai, todas as pessoas que estão nessa sala virtual, que tem alguém que conhecem, que está em situação delicada por causa da Covid, nós apresentamos diante do Senhor, o Pai do Idmar e tantos outros. Vem sobre eles agora, visita eles nesse leito de UTI onde estiverem, aqueles que não estão internados, mas estão com a doença, que o Senhor possa vir sobre eles com o teu poder, com a tua graça, tocando, tirando todo o mal-estar, toda a falta de respiração. Que o Senhor possa tocar o pulmão, os pulmões dessas pessoas. Traz, ó Pai, sobre eles o bálsamo sarador do teu Santo Espírito, e que a graça do Senhor possa envolvê-los de forma tal que eles apresentem uma melhora instantânea em nome de Jesus. Nós repreendemos a ação do diabo sobre a vida de cada um deles, em nome do Senhor Jesus Cristo, papai. E pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos capacite a cada dia para que nós possamos estar mais perto de Ti e que nós também, nesta noite, possamos aprender mais do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então hoje nós vamos vamos continuar essa sequência histórica, né?
Não sei se vai dar tempo da gente ver tudo isso aí. A interpretação bíblica desde a escola do Ocidente até o século XX, que foi o século passado. Se não der para ver tudo hoje, a gente deixa para semana que vem o restante, porque é necessário passar por esse período histórico. Encerrando essa aula do período histórico, a gente vai começar a estudar o que foi o método histórico crítico, para a gente ter noção do que pessoas até hoje fazem com a escritura, e depois, logo em seguida, a gente vai entrar em contato com o método histórico gramatical, que é um método que nós que consideramos a Bíblia como palavra de Deus inerrante, inefável, como palavra inerrante, infalível, aliás, autoritativa, suficiente, atual. Todos nós que consideramos a Bíblia desse jeito, nós usamos o método histórico gramatical, porque é um método que respeita a Bíblia como palavra de Deus. Então a gente vai fazer esse percurso para a gente, pela misericórdia e graça, na direção do Espírito Santo, é claro, interpretarmos corretamente a Escritura. A interpretação bíblica dos pais da igreja durante os séculos 5 e 6, a interpretação bíblica durante a Idade Média e a interpretação bíblica durante o período da Reforma e da pós-Reforma, é o que a gente procura estudar nessa aula. Vamos entender primeiro o que foi essa escola do Ocidente. A gente estudou na aula passada, se vocês se lembram, as duas escolas, a escola de Antioquia, que era uma cidade do Egito, e depois Alexandria, na verdade, que era no Egito, depois a escola de Antioquia. Essas são as duas primeiras escolas de interpretação, e depois surgiu no Ocidente pessoas que seguiram a linha das duas ou que misturaram as duas e continuaram na sequência interpretando a Escritura. A escola do Ocidente, então. A terceira escola do período dos pais da igreja era chamada de escola do Ocidente. Ela parecia ser mais eclética em seus métodos de interpretação, pois incluía alguns elementos da escola alegórica de Alexandria, mas também incorporava alguns princípios de Antioquia. Sua característica marcante, entretanto, era colocar em primeiro plano um elemento que até então não tinha sido uma questão importante: a autoridade da tradição na interpretação da Bíblia. Iniciou-se aí um problema, né? Porque começaram a inserir a importância da tradição na interpretação da Escritura, ou seja, para chegar num determinado ponto que quem determinava a interpretação da Escritura era a igreja. E a gente sabe que é o contrário. É a Escritura que determina como deve ser a igreja, e não a igreja que determina como deve ser interpretada a Escritura. Passa, William, por favor. Nós falamos de maneira bem sucinta de Jerônimo, né? Vamos tocar no nome dele de novo. Ele começou com a alegorização de Orígenes. Ele foi naquela linha de alegorizar a Escritura. Posteriormente, porém, assumiu um estilo mais literal. Entretanto, continuava acreditando que um sentido mais profundo das Escrituras poderia ser desvendado a partir do sentido literal. Em 386, se enclausurou em Belém. Ali escreveu vários comentários sobre a maioria dos livros da Bíblia e também traduziu a Escritura para o latim, né, que é a chamada Vulgata Latina. Eu tinha dito, de maneira bem breve para vocês, que Jerônimo, apesar de ter sido uma pessoa importante para a história da igreja, com a sua contribuição, ele trouxe também alguns problemas para a gente resolver, né? Alguns abacaxis para a gente descascar. Uma delas foi ter traduzido a palavra Hades por inferno. Na Escritura, 3 palavras são traduzidas por inferno, e eu comentei sobre isso. É a palavra Hades, a palavra Geena e a palavra Tártaro. Hades não deveria ter sido traduzido por inferno. Por isso que muita gente tem uma ideia de inferno que não condiz com a Escritura.
Por exemplo, é comum as pessoas acreditarem que o diabo está sentado num trono, cheio de demônio em volta, reinando numa dimensão espiritual chamada inferno. E a gente sabe que isso não existe. Segundo o testemunho da Escritura, aonde é que os demônios estão? Quem quiser falar, pode abrir o microfone. No Hades? De maneira alguma. O No Hades, mundo. Nas regiões. Tá no inferno. Tá no Região inferno. celestial. um de Agentes cada, celestiais um ao de, nosso derredor. um de cada vez, presta atenção. Lago de fogo. Vamos fechar o microfone agora, deixa só eu falar. Várias opiniões surgiram aí. Algumas pessoas acertaram. A Escritura deixa bem claro no livro que o apóstolo Paulo, na carta que o apóstolo Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito da igreja de Éfeso, primeiro no capítulo 3, no verso 10, e depois no capítulo 6, a partir do verso 12, que os principados e potestades, eles moram nas regiões celestes. Então não existe esse lugar chamado inferno, onde o diabo senta num trono e de lá ele comanda demônios, principados. Não existe. A habitação deles é aí para cima. É complicado, mas é a realidade. Então essa ideia de inferno surgiu também a ideia de que o nome do diabo é Lúcifer. Isso tudo por causa da tradução de Jerônimo na Vulgata. E Lúcifer nunca foi o nome do diabo e nunca vai ser, né? Mas isso aí incorporou na concepção, no domínio público. Então hoje em dia você fala Lúcifer, automaticamente todo mundo se reporta ao diabo, a Satanás, ao dragão. Então Jerônimo trouxe essas questões, esses abacaxis para a gente descascar, e a hermenêutica vai ajudar, vai nos dar uma faca boa para a gente descascar direitinho, né? Porque ela é mais cortante que uma faca de 2 gumes, a própria Escritura. Então a hermenêutica vai nos ajudar pela Escritura mesmo a resolver esses problemas. Pode passar. Professor, Fala. professor, Pode falar. Fala um de cada vez. O Jaime primeiro, aliás. Fala, Jaime. mas o inimigo, senhor, o diabo, vamos dizer assim, o nosso adversário. Nosso adversário, ele tem um reino. A teologia... Você entendeu? Entendi, sim. A teologia de Lutero, ele desenvolveu uma teologia chamada teologia dos 2 reinos, onde ele ensina que um reino é o reino de Deus e o outro reino é o reino que está sob o domínio do diabo. E a gente sabe que o próprio apóstolo João escreveu que o mundo jaz no maligno. Quando o diabo levou Jesus lá no alto do monte e mostrou para ele lá embaixo a glória do reino, disse que se Jesus prostrado o adorasse, ele daria aquilo tudo a ele. Se ele ofereceu é porque era dele, né? Então há sim um domínio satânico sobre o mundo. Há uma influência, sim. E isso aí fica bem claro quando a gente vai estudar a Bíblia. Existem várias palavras no Novo Testamento que foram traduzidas por mundo. E uma delas é oikomenos, que é o lugar, o sistema que o diabo exerce autoridade sobre ele. Só lembrando, Jaime, Efésios também, no capítulo 2, a Bíblia descreve o diabo como o príncipe da potestade do ar. Ele exerce autoridade, sim, sobre outras potestades. Então ele tem um reino satânico, sim. Agora você, Eliezer. Professor, lá em Efésios, fala sobre quando... Efésios 4, 9 e 10, né? Que ele subiu, senão que ele também havia descido as profundezas da terra. Ali Jesus desceu as profundezas da terra, fala sobre o inferno, não? Olha, fecha o microfone agora para eu te responder, para não ficar dando delay.
Olha só, há duas interpretações clássicas a respeito desse texto de Efésios. Os reformados acreditam que Jesus ter descido às regiões inferiores da terra implica dizer que ele desceu aqui à terra. Para quem mora no céu, a terra é um lugar inferior, né? Mas existem outros que acreditam que esse texto faz menção à ida de Jesus ao lugar chamado Hades, principalmente a sua parte inferior, aonde o capítulo 3 da primeira epístola de Pedro, a partir dos versos 18, diz que ele pregou a espíritos em prisão. Então tem gente que identifica essa descida às regiões inferiores da terra como sendo essa descida ao chamado Hades. Existem as duas interpretações. A interpretação dos reformados, que acredita que Jesus não desceu ao Hades, ele simplesmente veio aqui na terra e depois foi sepultado. E existe a outra visão. E as duas têm base bíblica, né? Depende do jeito que você olha para ela. Ok? Vamos seguir então. Mais alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Pode falar. Aí a gente segue. Não, entendi. Obrigado. Tá ok. Agostinho, bem conhecido, né? Canonizado pela Igreja Católica, chamado Santo Agostinho. Inicialmente ele era maniqueísta. O que é isso? Era um movimento que desmerecia o cristianismo, ressaltando os antropomorfismos absurdos do Antigo Testamento. E tinha muita dificuldade em entender o Antigo Testamento por causa dessa perspectiva. Depois de ouvir Ambrósio na Catedral de Milão, citando 2 Coríntios 3,6, passou a adotar o sentido alegórico como uma forma de solucionar os problemas do Antigo Testamento. Em 397, por meio da sua obra de Doutrina Cristiana, destacou que a forma de descobrir se uma passagem tem sentido alegórico é consultar a regra da fé, ou seja, o ensinamento da igreja sobre a Escritura. Então ele foi um dos que começou a usar essa régula da fé, né, regula fide, a regra da fé, em relação à autoridade da igreja sobre a Escritura. A igreja tinha uma forma de interpretar a Escritura e ele achava que isso aí era correto e positivo. Olha só a posição de Agostinho em relação a um sentido quádruplo da Escritura. Ele acreditava que ela tinha um sentido histórico, isso aí quase todo mundo concordava, né? Tinha um sentido etiológico, ou seja, uma investigação básica acerca de origens e causa. Tinha um sentido analógico e tinha um sentido alegórico. Esse era o princípio interpretativo que Agostinho usava para interpretar os textos da Escritura. Passa. Depois dele, um famoso interpretador, ou intérprete, melhor dizendo, da Escritura, né? João Cassiano. Ele ensinava que a Escritura tinha também um sentido quádruplo, mas diferente do que Agostinho propunha. Ele dizia que ele tinha um sentido histórico, um sentido alegórico, um sentido tropológico. O que é isso? Se referia a um sentido moral dentro dos textos da Escritura, e um sentido anagógico. Isso aí, ele tinha um sentido oculto, e a pessoa tinha que experimentar algo místico com o texto. Esse foi o método que acabou sendo aceito pela maioria da igreja durante toda a Idade Média, gente. É impressionante. Esse método proposto por João Cassiano, ele durou até a Reforma. E ele fez uma cantiga para afirmar esse método dele. Vocês sabem que até hoje o sistema de cantiga é um sistema didático, né? As professoras da infância e da juventude usam muito canções para estabelecerem lições. Então João Cassiano compôs uma canção para afirmar esse sentido quádruplo da Escritura. Passa agora, Lívia. Olha só a cantiga dele. Era em latim. Litera gesta docet, quid credas
alegoria. Moralis kidiagas. Quotendas anagogia. Fica até bonitinho, né? Quid credas. É interessante isso, né? E a tradução na frente. A letra ensina os acontecimentos. O que você crê é ensinado pela alegoria. Moral é o que você faz, de acordo com o que está escrito no texto. E o seu destino é ensinado pela anagogia. A anagogia era uma forma de perceber algo no texto através de uma experiência espiritual, mística com o texto. Você tinha que dar uma viajada na maionese de maneira mística para assimilar e interpretar corretamente o texto. A gente sabe que isso aí nem sempre acontece. E em vários casos não acontece nenhuma vez. Durante 1000 anos, esse foi o lema interpretativo da maior parte da igreja em relação à interpretação da escritura. A reforma, quando veio, foi que derrubou esse conceito. E eu quero ressaltar que muitos católicos ainda interpretam a escritura baseados nessa cantiga e submetem a escritura ao escrutínio da igreja, achando que a igreja é que tem autoridade sobre a Bíblia. Passa. Agora, a hermenêutica durante a Idade Média. A Idade Média foi um deserto vasto no tocante à interpretação bíblica. Era comum o emprego de encadeamentos, cadeias de interpretação formados a partir dos comentários dos pais da igreja. Os principais encadeamentos eram baseados nos comentários de Ambrósio, Hilário, Agostinho e Jerônimo. Então esses 4 aí, através dos comentários que eles fizeram da escritura, forneceram material para que os outros continuassem interpretando, usando essa forma chamada encadeamento para interpretar a Bíblia. Então, basicamente começou dessa forma, até chegar nesse indivíduo que é considerado pelos católicos o maior teólogo, talvez, de todos os tempos, e o maior teólogo da Idade Média. Foi, de fato, uma mente brilhante, né? Tomás de Aquino, ele foi considerado pelos católicos, e ainda é o grande teólogo da Idade Média. Ele acreditava que o sentido literal era fundamental, mas que os outros sentidos apoiavam-se sobre este. Observava o sentido quádruplo da escritura: histórico, alegórico, tropológico e anagógico, o mesmo de João Cassiano, né? Ele desenvolveu seu pensamento com base na filosofia de Aristóteles. E ele é autor da famosa súmula ou suma teológica. Presta atenção, os pais da igreja, o período da patrística, ele foi muito importante para o desenvolvimento dos dogmas da igreja cristã, e é notório a influência da filosofia grega sobre estes teólogos. Então, Tomás de Aquino, ele usou a filosofia de Aristóteles para formular sua teologia. Inclusive, talvez o trabalho mais importante de Tomás de Aquino foi procurar provar a existência de Deus através da teologia natural. Ele procurou provar a existência de Deus através de argumentos filosóficos. E ele é bem conhecido por causa de 5 caminhos ou 5 vias que ele desenvolveu para falar sobre a existência de Deus. Passa, William. Aí é um resumo das 5 vias propostas por Tomás de Aquino. Ele dizia o seguinte, que existe um motor imóvel que move todas as coisas e que não é movido por nada. Ele é que move tudo e os outros são movidos por ele. Ele dizia que esse primeiro motor é Deus. E ele também trabalha a questão da primeira causa eficiente. É a condição da causa efeito, né? Não há efeito sem causa. Então, tudo que foi causado é causado por essa causa eficiente. Ele trabalha a condição do ser necessário e dos contingentes, não os seres possíveis. Ele dizia que os seres dependem de um ser
necessário para fundamentar suas existências, ou seja, um ser autossuficiente, incriado, é que deu origem aos outros seres. Ele trabalhava também a condição do grau de perfeição, ou graus de perfeição. Ele dizia que existem várias coisas em toda a criação e todas elas apresentam um certo grau de perfeição. E fazendo a comparação entre isso, existe só um que é verdadeiramente perfeito e que é o autor de todas as coisas. E a última via, o último caminho é o chamado governo supremo, onde estabelece uma ordem de finalidade, que há um ser inteligente que governa todas as coisas. Então, essa contribuição dele para a teologia foi muito importante. Quando vocês estiverem estudando aí, eu acho que o Searle já estudou, né? Com exceção dele, vocês vão estudar teologia sistemática. Vocês vão ver que vários filósofos da Idade Média, que eram também teólogos, trabalharam nessa condição de argumentos filosóficos em prol da existência de Deus, e Tomás de Aquino colaborou muito com essas 5 vias. Nicolau de Lira deu preferência ao sentido literal das Escrituras. Foi um importante intérprete das Escrituras de sua época. Em seus comentários do Antigo Testamento, abriu mão da Vulgata e retornou para os textos em hebraico. Afinal, tinha total domínio sobre o hebraico. Era um judeu que havia se convertido ao cristianismo. Apesar de aceitar o sentido quádruplo das Escrituras, deu ênfase ao aspecto literal de interpretação. A coisa começou a ficar boa aí. Seus escritos influenciaram bastante Martinho Lutero. Como diz o aforismo em latim: si lyra non lirasset, Luterus non saltset. O que significa isso? Se Lira não tocasse, Lutero não dançaria. Ou seja, se Lira não tivesse feito esse trabalho tão bem feito que ele fez, de um retorno para os textos na língua hebraica, talvez Lutero não tinha tido a concepção que teve através das leituras de Lira. John Wycliffe, pré-reformador importantíssimo, né? Extraordinário servo de Deus, contestou a posição tradicional da Igreja Católica, enfatizou a interpretação gramatical histórica das histórias, só o pioneiro aí. Foi o primeiro indivíduo a traduzir a Bíblia para o inglês. Propôs algumas regras de interpretação bíblica. Ele dizia o seguinte: consiga um texto confiável. Ou seja, vá para uma cópia de um manuscrito que seja uma cópia confiável dos textos nas línguas originais. Entenda a lógica das Escrituras. Compare os textos da Bíblia entre si, fazer uma correlação dos textos. Mantenha uma atitude humilde de busca para que o Espírito Santo possa ensiná-lo. Ele propõe a técnica, mas propõe também a vida devocional para ser usado e iluminado pelo Espírito para interpretar. Esse foi um grande pré-reformador, importantíssimo na história da Igreja Cristã. Pode passar. Esse foi um dos que teve uma participação contundente na história e que eu particularmente admiro muito a história dele. John Hus, fortemente influenciado por Wycliffe, deu início a um movimento que ensinava que a Bíblia estava acima da Igreja Católica e era a grande autoridade dentro do cristianismo e o paradigma para a vida do cristão. Então, ele, no embalo de Wycliffe, eles influenciaram Lutero, é claro, proporam que a Escritura deveria voltar a ter o seu lugar de honra. A Escritura está acima da Igreja, gente. Que ideia é essa, que a Igreja está acima da Escritura? Então ele propôs uma volta da Escritura para o seu devido lugar. Muito importante também como pré-reformador.
Defendia que a comunhão através do pão e do vinho, a ceia, deveria ser oferecida a todos os cristãos, não só os clérigos, né? Não como a Eucaristia funciona na Igreja Católica até hoje, né? Só o padre que come a hóstia e bebe o vinho, né? Ele dizia que os elementos tinham que ser distribuídos para todos os cristãos. Suas últimas palavras, ele foi condenado à fogueira pela Igreja Católica por isso. Mas as suas últimas palavras, quando estava ali para ser queimado, na verdade foi uma das grandes profecias que temos registradas na história da igreja. O nome Hus significa ganso. Olha só o que ele falou dele mesmo. Hoje vocês assarão um ganso magro, se referindo a ele mesmo, que John Hus é de João Ganso. Se referindo a ele mesmo. Hoje vocês assarão um ganso magro. Mas aqui em 100 anos ouvirão um cisne cantar. Não serão capazes de assá-lo, e nenhuma armadilha ou rede poderá segurá-lo. Ele falou isso aí na fogueira, as últimas palavras. Literalmente, depois de 100 anos, Martinho Lutero, que é o cisne a quem ele faz menção, fixa na porta da igreja do castelo de Wittenberg as 95 teses e dá início à reforma protestante. Exatamente 100 anos depois. Então essa profecia de John Hus se cumpriu cabalmente, literalmente. A Igreja Católica tentou condenar Lutero à fogueira várias e várias vezes, não conseguiu. Então a profecia dele, que diz que eles nunca conseguiriam assar o cisne, se cumpriu na íntegra. Coisa maravilhosa. Passa. Então chegamos a Lutero, né? Antes vamos olhar só os precursores aí da interpretação, mas a condição da reforma, principalmente a partir de Martinho Lutero e de João Calvino. As bases para a reforma foram preparadas e ainda por mais 2 homens do período da Renascença, que se deu no início do século XVI, Johannes Heuschling e Desidério Erasmo. Presta atenção nesse nome, Erasmo, foi muito importante. Heuschling é conhecido como pai do estudo hebraico na igreja cristã. Publicou uma gramática e um léxico do hebraico, além de uma interpretação gramatical dos salmos de penitência, que são esses aí, o Salmo 6, o 31, o 37, o 50, o 101, o 129 e o 142. Erasmo, que viveu entre os anos de 1467 a 1536. Ele preparou a primeira edição crítica do Novo Testamento grego em 1516. O Novo Testamento grego de Erasmo tornou-se a ferramenta básica de Lutero durante os anos formativos e polêmicos da Reforma. Então, os textos que Erasmo organizou serviram para Lutero traduzir a Bíblia das línguas dos originais, não dos textos originais, mas das cópias das línguas originais para o alemão, e até hoje o texto de Erasmo é usado para traduções da Escritura. O texto que vocês usam, revista e corrigida, revista e atualizada, por exemplo, Almeida Fiel, todos esses textos são com base no texto que Erasmo organizou. Deixa eu abrir, antes de você mudar, William, volta lá só um pouquinho. Só a título de curiosidade, alguém sabe me responder por que existem diferentes versões da Bíblia? Boa pergunta. Por conta de diferentes tradutores, professor? Fala de novo, Wilson. Por conta de diferentes tradutores?
Não, O tempo não necessariamente tradutores, mas por textos. Acompanhar a evolução da língua. Não, por causa de textos críticos que foram organizados. Deixa eu fazer uma breve explicação para vocês sobre isso. Existem 2 textos críticos que foram organizados historicamente e que se tornaram base para a maioria das traduções, principalmente do Novo Testamento. Um dos textos é esse texto aí, que o Erasmo organizou. Esse texto é conhecido em latim como texto Receptus. Receptus significa recebido. Ele foi recebido pela cristandade da sua época. E o texto que ele organizou, o próprio Lutero já usou para traduzir a Bíblia para o alemão, e vários outros usaram. Calvino usou esse texto, vários usaram esse texto. E esse texto se tornou a base das traduções das Bíblias para vários idiomas. Então, por exemplo, nós temos a Bíblia Almeida Revista e Corrigida, Almeida Revista Atualizada, Almeida Fiel, que é que usa a Sociedade Trinitariana. Todos esses aí, e a Bíblia também King James, que tem hoje em português, né? Todos essas traduções foram baseadas nesse texto de Erasmo. Então, uma peculiaridade da tradução Almeida Revista e Atualizada, a ARA. Você vai encontrar na ARA textos entre parênteses, ou entre colchetes ou chaves. Aí você vai e escuta pessoas que não sabem verdadeiramente por quê, dando explicações. E eu vou explicar agora por que textos aí aparecem entre chaves, colchetes ou parênteses. Mas antes eu preciso falar do outro texto crítico, da outra organização crítica, que é usada com base na produção da organização técnica de textos, que foi um trabalho de 2 teólogos, um chamado Westcott e o outro chamado Hort. Esses 2 organizaram um texto que foi conhecido em latim como texto críticos. Esse texto crítico se tornou outro texto base para traduções para as línguas do mundo todo. Quem é que usa o texto críticos? A NVI, a Nova Versão Internacional. Então, o que acontece? O texto crítico, ele tem algumas diferenças do texto Receptus de Erasmo. Então, as Bíblias hoje são traduzidas, o Novo Testamento, com base nesses 2 textos. A versão que Erasmo fez tem mais versículos do que a versão que Westcott e Hort fizeram. Por exemplo, existem textos que estão na organização feita por Erasmo que não estão nos textos que foram organizados por Westcott e Hort. Aí o que a Revista e Atualizada fez? Ela usou os 2 textos para compor a tradução para o português. Então, usou como base o texto organizado por Erasmo e o texto organizado por Westcott e Hort. Usou os 2. A Almeida Revista e Corrigida usou só o de Erasmo, e a Almeida Fiel usou só o de Erasmo. A NVI usou só o crítico. O que a Revista Atualizada faz? Ela usa os 2. Então ela põe entre parênteses, colchetes ou chaves os textos que estão na versão organizada por Erasmo, mas não estão na versão organizada por Westcott e Hort. Então eles estão entre parênteses. Não quer dizer que não estão nos originais, como alguns pregadores dizem, né? Esse texto de parênteses aqui é porque não estão nos melhores originais. Não tem nada disso. É porque eles estão na versão organizada por Erasmo, mas não estão na versão organizada por Westcott e Hort. Então a diferença das
versões existem por causa disso. Por exemplo, temos textos clássicos, né, que estão entre parênteses na Escritura. Nós temos um texto no Evangelho de João que fala que o anjo descia e movia a água. Esse texto lá está entre parênteses. Lá em 1 João, no final, no capítulo 5, tem um texto que fala sobre a Trindade lá claramente, mas ele está entre parênteses. Ele está no texto de Erasmo, mas não está no texto do Westcott e Hort. Por isso que há essa controvérsia. Professor, Fala. eu fui ensinar que isso aí era nota de rodapé. Foi acrescentado nos textos. Então quem te ensinou cometeu uma das maiores heresias de todos os tempos, né? É verdade. Então, na verdade, é isso. É porque a Bíblia que Erasmo organizou tinha mais versículos do que a Bíblia que Westcott e Hort organizaram. São várias palavras a menos, vários versículos a menos. E por isso que a Revista Atualizada põe entre parênteses. Por isso que eu gosto da Revista Atualizada, porque ela usa os dois textos. Ela usa tanto o texto que o Erasmo organizou, quanto o texto que foi organizado depois, o texto crítico, por Westcott e Hort. Então a contribuição desse Erasmo aí foi muito boa. E ela influencia nós até hoje, né? Nos influencia até hoje, porque até hoje a gente usa os textos básicos que foram organizados por ele. Professor, Fala. uma dúvida, na verdade um questionamento. É porque assim, até esses dias agora eu se pegava algumas aulas com o professor Eduardo Reis, já citando o nome aqui, né? E ele, em algumas das suas ministrações, eu sempre via que tanto ele como muitos outros professores que eu já seguia, dizia que havia uma Bíblia, primeiramente usavam como a King James, sendo ela mais próxima dos originais. Aí depois já vi, igual o Eduardo Reis citando, sendo a Trinitariana, sendo a mais próxima dos originais. Aí às vezes pegava um versículo ou um texto, por exemplo, como o Salmo 23, dizendo que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, que esse versículo desse salmo teria sido traduzido da forma errada. Aí eu queria que o senhor esclarecesse para mim. Tá. Olha só, Wilson. Cada um vai puxar a sardinha para o seu lado, né? Se o cara é um batista regular, ele vai falar que a melhor tradução e a mais próxima do original é a Almeida Fiel. Se o cara ele prefere a King James, ele vai falar que ela não tem isso. O que você tem que fazer como teólogo, né? Você está estudando agora teologia. Você tem que usar as duas versões. Então, todas as Bíblias que temos traduzidas para o português, elas são importantes. Então, quando você vai fazer um estudo da Escritura, você tem que ter de preferência várias versões para comparar textos. Mas o que eu faço? Eu uso como texto base, principalmente a Revista e Atualizada. Não que ela seja uma versão melhor do que as outras, mas porque ela faz uso tanto do texto Críticos como do texto Receptos. Ela é uma Bíblia que usa os dois textos como base. Então ela põe entre parênteses e colchetes os textos que não estão no texto Críticos, que é a base da NVI. A NVI tem versículos a menos, mas a NVI é uma das Bíblias mais importantes para nós, porque ela é muito próxima dos modos e tempos verbais da língua original. Então não tem uma que é melhor do que a outra. O que a gente tem que fazer é o seguinte: é como estudantes que somos, a gente procurar adquirir as versões que existem para a gente fazer as comparações. A gente tem que tomar cuidado, Wilson, com Bíblia de paráfrase.
Nós temos bíblias de paráfrase. O que é uma bíblia de paráfrase? Uma bíblia que não é literalmente uma tradução, ela é parafraseada. Por exemplo, uma bíblia que se tornou ultimamente muito famosa no seio da cristandade, principalmente evangélica, é aquela Bíblia A Mensagem, do pastor Eugene Peterson. É um pastor fenomenal, um teólogo impressionante, mas a Bíblia que ele organiza não é uma tradução, é paráfrase. É a maneira que ele interpreta os textos. Ele fez aquela Bíblia, segundo ele, para facilitar o ministério dele. Que ele chegou a ter a afirmação que o próprio filho dele disse para ele que não entendia a Bíblia. Então ele parafraseou a escritura para que as pessoas pudessem entender. Então, um dia eu estava dando uma aula na sala de aula e eu falando alguns textos, eu sei alguns textos da Bíblia de cor, e um aluno me refutando o tempo inteiro. Não, aqui está escrito diferente. Aqui está escrito diferente. Eu falei, que Bíblia que você usa? Ele falou, A Mensagem. Eu falei, então está explicado. Você está usando paráfrases e não está usando tradução. Outra, só um minutinho, Arlen. Deixa eu resolver esse problema. E outra questão, Wilson, tem uma Bíblia também mais antiga, que é uma Bíblia de paráfrase, que é a Bíblia Viva. Já ouviu falar da Bíblia Viva? A Bíblia Viva também é uma Bíblia de paráfrase. Já sim, professor, já sim. Inclusive, essa versão foi a que eu menos gostei das que eu conheço. Então, é a Bíblia, uma Bíblia também de paráfrases. A Bíblia de paráfrase, ela pode em alguns lugares te ajudar ou em outros te afastar mais da interpretação do texto, né? Então, é isso aí. Não tem uma versão melhor, Wilson. O melhor é você estudar e aprender a usar o grego e o hebraico, que depois você mesmo vai fazer uma comparação do que é melhor. E você mesmo vai conseguir traduzir os seus textos. Obrigado, professor. Tem uma versão que é muito ruim, né? Que é a tradução do Novo Mundo das Escrituras, das Testemunhas de Jeová. Aquela lá é ridícula. Fala, Arlen. Mas até a NVI, pode falar. A NVI, ela dá a impressão, eu não sei se eu estou enganado, se é 1 João, 1 Pedro, que tem onde ele fala lá filhinhos e tal, e dá uma impressão que cortou uma parte dos versículos. Está faltando. Não, é aquilo que eu diminuir o texto. Aquilo que eu disse para você, a versão que a NVI usa para traduzir os seus textos, a New Version Internacional, né, é o texto Críticos, organizado por Prescott e Hord. Ela tem menos versículos do que a Bíblia, que foi organizada por Erasmo. A NVI tem menos palavras, tem menos versículos. É por causa disso. Só que a NVI é excepcional em modo e tempo verbal. Por exemplo, você é salvo, está sendo salvo ou vai ser salvo? Como é que funciona isso? Na NVI, aí você vai entender. A NVI traduz 1 Coríntios 1,18. Alguém de vocês usa a NVI aí? Eu, professor. Você usa? Lê 1 Coríntios 1,18 aí para nós, Lindenberg. Vamos lá. Fantástico. Fiz a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Ó, o Jaime Pode ler? O Jaime leu já, olha. Todo mundo ouviu? Lê de novo, então. Lê agora, Lindenberg, você. Pode ler ela? Pode. Vou ler. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios
E rejeitarei a inteligência. Minha bateria estava acabando, ainda bem que deu tempo de ligar. Então, olha só. A palavra da cruz é loucura para os que estão. A palavra é loucura. Os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo. Mas, para nós que estamos sendo. Deixa eu explicar o que é isso para vocês. Salvos é o poder de Deus. Vou explicar isso aí para vocês. O Searle já estudou o grego. Vou desligar meu altar. O Searle estudou o grego, ele vai lembrar disso aí. O presente indicativo ativo do grego, ele não é idêntico ao presente indicativo do português. Em português, você... Por exemplo, o verbo soltar, na primeira pessoa do singular, eu solto. É uma ação concreta, instantânea. Eu solto, soltou. Mas no grego a ideia é quase que um gerúndio. Eu estou soltando, né? Parece que é essa ideia, não é algo assim, eu solto, mas é eu estou soltando. Então o que a NVI faz? Ela traduz os tempos e modos e a voz do verbo na íntegra. Por isso que a leitura do Jaime foi essa aí, ó. A palavra da cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Então é interessante isso. Por isso que eu digo, não tem uma versão melhor do que a outra. Isso é balela. É porque cada um puxa a sardinha para o seu lado. O melhor é você ter versões que traduziram o texto com base na organização de Erasmo e com base na organização de Westcott e Hort. Então eu recomendo você tenha no mínimo uma revista corrigida, uma revista atualizada e uma NVI, no mínimo. E também uma na linguagem de hoje. Você tem que ter essas versões. Aí o resto é opcional. Agora essas aí são necessárias. Revista corrigida, revista atualizada, NVI e linguagem de hoje. As outras são opcionais. Vamos lá em Lutero. A hermenêutica de Lutero. Ele traduziu a Bíblia das línguas originais para o alemão. Então ele usou o texto que Erasmo organizou e traduziu para o alemão. Enfatizava o sentido literal como sendo o único válido para exegese. Muito bom isso aí. Difamava o sentido alegórico das escrituras. Ele dizia o seguinte: as alegorias são especulações vazias. A alegoria é como uma bela meretriz que se mostra sedutora para os homens desocupados. O Espírito Santo é o escritor mais simples nos céus e na terra, portanto suas palavras não podem ter mais do que um sentido simples, a qual chamamos de sentido literal ou sentido das escrituras. Lutero se posicionou de maneira severa contra as alegorias. Frisava que o texto bíblico interpreta a si mesmo, e até hoje isso é regra para nós. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. João Calvino veio, né, no embalo de Lutero e é um dos maiores intérpretes da Bíblia. Rejeitava as alegorias também, assim como Lutero afirmava que o texto bíblico interpreta a si mesmo. Comentou quase a Bíblia inteira. Ele morreu escrevendo um comentário de Ezequiel do Antigo Testamento. Ressaltava a natureza cristológica dos textos bíblicos. Usava um método gramático histórico, o mesmo que a gente usa ainda. Exaltava a exegese e rejeitou a exegese. Na primeira aula a gente falou sobre a diferença dos dois. Exegese é você entender a intenção autoral e a exegese é você dar a sua opinião sobre o texto. Então a exegese a gente tem que rejeitar, né? Tem que pegar a exegese. Afirmou que introduzir vários significados nas escrituras é ceder a Satanás. Então ele foi além de Lutero. Ele falou: quem alegoriza a Bíblia está dando espaço para o diabo. Passa. Então a interpretação depois desses aí.
Eu preciso destacar que a reforma protestante ela foi muito importante para um retorno à escritura sagrada. Os 5 pontos da reforma protestante são essenciais até hoje para a nossa vida de maneira saudável dentro da igreja, observando os princípios estabelecidos na reforma. São 5 pontos ou 5 solas, né, da reforma que foram escritos em latim e que têm de fato uma importância extrema para a saúde da igreja. Primeiro, sola gratia ou sola gratia. Salvação é pela graça. Não tem outro meio de salvação. Sola fide, a salvação é pela graça, somente pela fé, não tem outro meio. Sola Christus, e se dá somente por Jesus Cristo. Sola Escritura, somente através da Escritura. A Escritura é a autoridade, é a nossa regra de fé e prática. Não existe outro, não existe tradição, não existe nada, não tem igreja que está acima da autoridade da Escritura. E o soli deu glória, ou seja, glória somente a Deus. Ninguém além de Deus merece glória. Só a triunidade santa, a trindade santa merece glória. Santo nenhum outro indivíduo merece glória. Somente a Deus deve ser dada a glória. Então isso aí que foi proposto na reforma é fundamental para a saúde da fé cristã. Aí depois da reforma muita coisa aconteceu, né? Os 2 movimentos mais significativos para a história da interpretação no século XVII foram o pietismo e o racionalismo. O pietismo era um protesto contra o dogmatismo doutrinário e o institucionalismo, que exibia uma falta de fé pessoal e a ausência de prática cristã piedosa no estilo de vida do indivíduo. O pietismo foi um movimento muito importante de volta à piedade, de santidade, de vida devocional, né? Uma coisa impressionante. O racionalismo sustentava que o intelecto humano sabe discernir o que é verdadeiro e o que é falso. Portanto, a Bíblia está certa se corresponde à razão humana e o que não corresponde pode ser ignorado ou rejeitado. Já é um problema, né? Essa visão racionalista da Escritura aí já é um problema e que existe até hoje. Passa. Então a primeira figura que tem que ser considerada é John Albert Bengel. Ele foi um pietista famoso que é conhecido como o pai da crítica moderna. Foi o primeiro a identificar famílias ou grupos de manuscritos com base em características comuns. Ele fez uma organização dos manuscritos dos textos nas línguas originais. Em 1734 publicou uma edição crítica do Novo Testamento grego, juntamente com um comentário crítico. Em 1742 escreveu um comentário sobre o Novo Testamento que tratava de versículo por versículo, intitulado Gnome Novo Testamento. Nessa obra salientou os aspectos filológico, espiritual e devocional, ou seja, deu ênfase à importância de se conhecer o hebraico, o aramaico e o grego, que é a filologia dos textos, de considerar a condição espiritual que os textos têm e a vida devocional, a sua entrega a Deus através da leitura e da prática da Escritura. John Wesley, um tição tirado do fogo, né? Fortemente influenciado pelo pietismo, Wesley salientava que o significado da Bíblia é claro e que seu intuito é conduzir o leitor a Cristo. Suas pregações promoveram grandes avivamentos espirituais. Wesley promovia e incentivava as pessoas a estudarem a Bíblia em grupos e também individualmente. Deu ênfase à importância da Escritura. Passa. Então, depois desses aí, o racionalismo começou então a ter proeminência. Os primórdios do racionalismo filosófico estão em René Descartes, Thomas Hobbes
Baruch Spinoza e John Locke. Entretanto, o racionalismo teológico estava diretamente ligado a três fontes principais: Christian von Wolff, Hermann Samuel Reimarus e Gotthold Ephraim Lessing. Aí, separadamente, a obra de cada um. Wolff procurou juntar a revelação bíblica à revelação natural. Gente, só um minuto, por favor. Só um minuto. Alô? É o senhor? Gente, perdão pela minha ausência, eu fui atender um telefone fixo ali, que esse negócio de Covid a gente fica na expectativa o tempo inteiro, né? Então Wolff procurou juntar a revelação bíblica à revelação natural. Reimarus fez da revelação natural a origem do cristianismo e Lessing ele contribuiu para essas questões, argumentando que as incertas verdades da história jamais poderiam ser uma prova para as verdades necessárias da razão. Então, o racionalismo teológico começou e a raiz dele está aí. Passa. A era moderna e o cristianismo liberal. Wolff, Reimarus e Lessing contribuíram com o surgimento do chamado cristianismo liberal. Três elementos do século XIX podem ser examinados: o subjetivismo, a crítica histórica e os trabalhos exegéticos. No movimento que ficou conhecido como subjetivismo, dois nomes se destacam: Friedrich Schleiermacher e Soren Kierkegaard. Vocês vão estudar muito sobre esses dois ainda, vão ouvir falar muito sobre eles. O subjetivismo é a ideia de que o conhecimento é fruto da experiência individual ou de que o bem supremo decorre de uma experiência ou sentimento subjetivo. Passa. Especificamente a visão de Schleiermacher. Rejeitava, olha só, teólogo, rejeitava a autoridade da Bíblia, salientava o papel do sentimento e da percepção individual na religião. Essa concepção é fruto de uma reação ao racionalismo e ao formalismo. Ele escreveu em sua obra Monólogos, publicada em 1800, o cristianismo devia ser encarado como uma religião de emoções, não como uma série de dogmas ou um conjunto de princípios morais. Nada a ver, né? Para ele, a religião não deveria mais se originar de um livro da razão ou de qualquer coisa externa. Sua fonte primária podia ser encontrada em nossos sentimentos de dependência de outro alguém. Dentro desse novo conjunto de definições e diante da negação da Bíblia como fonte competente, o pecado era simplesmente uma interrupção desse sentimento de dependência em Deus e não uma rebelião contra o Deus que havia se revelado nas Escrituras ou em Jesus Cristo. Então tudo era subjetivo, né? Tudo é subjetivo, nem o pecado é pecado mais. Soren Kierkegaard, conhecido como o pai do existencialismo moderno, né? Ele relegava a razão ao nível mais elementar do ser humano. Rejeitava a cristandade com seu racionalismo formal e dogmatismo frio. E pregava que a fé é uma experiência subjetiva vivida em momentos de desespero. Então o cara só tem fé quando está desesperado.
Albrecht Ritschl, outro conhecido teólogo desse período, né? Professor? Oi. Sobre o subjetivismo, nós podemos pôr o subjetivismo juntamente com o liberalismo, ou não? É uma ala da teologia liberal, né? O subjetivismo faz parte de... Subjetivismo, que não dá muita ênfase. Faz parte de uma ala dentro... Que a teologia liberal, Jaime, ela agrupa várias coisas, a gente vai perceber agora. E o que me incomoda muito é saber que, para muitos crentes de hoje, muita coisa é subjetiva. Estão sendo teólogos liberais sem dizer assim, não tem importância, não tem problema, tá normal. Aquela explicação, né? Não é bem assim. É pecado, mas não é bem assim. É subjetivo. Então ele argumentava que, em vez disso, o cristianismo baseava-se num julgamento de valores. A ênfase principal da religião deveria, portanto, ser o valor ético e moral do cristianismo. Importante, mas não é necessariamente toda a verdade, né? A crítica bíblica, que é um movimento também dessa época, alcançou uma posição de relevo no século XIX. Sua perspectiva era racionalista e seu relevo estava na autoria humana da Bíblia e nas circunstâncias históricas que cercavam o desenvolvimento do texto bíblico. Como racionalistas, os estudiosos da Bíblia contestavam sua natureza sobrenatural e sua inspiração. Em virtude de sua inclinação filosófica para o naturalismo, eles modificavam os milagres registrados na Escritura mediante explicações. Eles queriam dar explicações racionais para os milagres. E o que é sobrenatural não se explica naturalmente, né? Não tem como. Em contrapartida, durante o século XIX, muitos eruditos conservadores escreveram grandes comentários exegéticos sobre a Bíblia. Teólogos como Reichenberg, Karl Kehl, Franz Delitzsch, Meyer, Lang, Henry Alford, Charles Walcott. Esse Charles Hodge aí tem a teologia dele para vender, ó, quem quiser comprar é só procurar. John Albert Brodmus, Theodor Zahn, Alexander Alberts, vários aí continuaram na linha conservadora e acreditando que a Bíblia é de fato a palavra de Deus. Mas infelizmente um grande número subjetivista, naturalista, tentou minimizar a questão sobrenatural da Escritura. E no século passado, a interpretação bíblica também ela foi marcada por características liberais, né? O século XX abriga muitas correntes de interpretação bíblica. O liberalismo deu continuidade a uma boa parcela da abordagem racionalista e mais crítica do século XIX. A ortodoxia, que é a nossa visão, adotou uma concepção tanto literal quanto devocional da Bíblia. Você tem que interpretar a Bíblia literalmente. Aonde o literal é absurdo, você emprega o texto figurado, ou alegoria, e você tem que se dedicar devocionalmente à Escritura. A neo-ortodoxia. Essa neo-ortodoxia passou a afirmar que a Bíblia torna-se a palavra de Deus nos encontros existenciais do homem. A neo-ortodoxia diz que a Bíblia ela não é a palavra de Deus. Ela pode se tornar a palavra de Deus. E o bultmannismo adotou uma perspectiva mitológica da Bíblia. A gente vai entender isso agora. Passa. Então o liberalismo ele entrou pelo século XX, né? O clímax de grande parte dessa linha de pensamento veio com Adolf von Harnack. Ele pediu uma volta à religião, mas não a religião sobre Jesus. Assim ele eliminou dos evangelhos tudo o que em sua opinião representava acréscimos helenísticos que haviam sido subsequentemente agregados a eles. Fez uma leitura, entendeu por ele mesmo que a Bíblia era cheia de acréscimos e ele resolveu tirar do jeito que ele quis. Professor, fala.
Só voltando um pouco na questão da ortodoxia, é porque às vezes quando a gente ouve alguns teólogos e pastores falar, eles falam muito sobre a questão do povo judeu, aí pauta muito isso, a questão de ser ortodoxo, e aí até alguns dizem ultra-ortodoxo. Eu queria só ter mais uma compreensão sobre isso. Tá, ok. Essa condição do judeu ortodoxo e do judeu ultra-ortodoxo não tem nada a ver com a nossa concepção de ortodoxia. Muito menos a igreja, que é conhecida como igreja ortodoxa, que é uma ala da igreja católica que não é romana, né? A ortodoxia, William, na nossa concepção, nós protestantes, é a junção de duas palavras, ortos, doxos. Orto é reto, doxa é glória, ou seja, glória correta ou interpretação correta, verdade, é o texto sendo aplicado de maneira correta. Então, o que é a ortodoxia cristã? É a ala da igreja que preza pela interpretação certa da Bíblia, que não admitiu o liberalismo teológico, o racionalismo e todas essas outras vertentes. É a linha que considera a Bíblia como palavra de Deus, inerrante, infalível, autoritativa, suficiente e plena. Ou seja, são todos os cristãos que consideram a Bíblia como verdadeiramente a palavra de Deus. Aí temos os reformados, nós temos os pentecostais, e assim vai. Tem algum microfone? Ah, é o seu, né, William? Tá ligado. Isso. No caso, então, o que seria essa ortodoxia judaica? É uma linha de judeus que fazem da Torá e de todos os textos, a Mishnah deles, a concepção da verdade. Os ultra-ortodoxos são uma linha extrema desse segmento. Então, basicamente, a palavra ortodoxia, William, ela se emprega em todas as religiões. Entendi. Há hoje uma discussão, foi até bom você tocar nisso, é uma discussão interessante, que a gente não deve se preocupar apenas com a ortodoxia. Nós temos que nos preocupar com a ortodoxia, temos que nos preocupar com a ortopraxia e temos que nos preocupar com a ortopatia. O que é isso? Ortodoxia é a doutrina correta. Ortopraxia, a prática correta dessa doutrina, e a ortopatia, o sentimento correto em relação à prática e observação da doutrina. Então, hoje, teologicamente, se fala muito nessas três concepções: ortodoxia, ortopraxia e ortopatia. Num artigo que eu escrevi, que eu postei no grupo aí, eu comento um pouco sobre essa condição da ortodoxia e da ortopraxia. Depois, se tiver tempo. Então, olha só, o Harnack, ele trouxe essa ideia, né? E até a metade do século XX, as energias dos estudiosos foram dedicadas a questões racionalistas, históricas e críticas sobre a Bíblia. Por isso que nasceu, antes disso aí, né, o método chamado histórico crítico, que é um método de crítica da Escritura. E esse método fez surgir várias fontes de estudo da Escritura, que a gente vai estar tratando disso aí especificamente quando a gente for falar do método histórico crítico de interpretação. Mas o liberalismo teológico não ficou apenas nesses movimentos, ele chegou até o século XXI. E eu quero dizer para vocês que, infelizmente, muita gente hoje no Brasil, não estou falando lá de fora não, é teólogo liberal ou é adepto do liberalismo teológico. Passa, William. A neo-ortodoxia, né? Um dos grandes teólogos do século XX, talvez o maior de todos eles, Karl Barth, ele condenou vigorosamente o liberalismo morto em sua obra chamada Comentário sobre Romanos, de 1919. Discordava dos liberais, que consideravam a Bíblia um documento meramente humano. Ao contrário, nela, para ele, a Bíblia não era meramente humana, mas nela
Deus fala por meio de contatos entre o divino e o humano. Nesses encontros há revelação e a Bíblia transforma-se na palavra de Deus. Olha só, deixa eu explicar o que o Karl Barth, e não só ele, outros aí como Hegel, Niebuhr, Emil Brunner acreditavam. Que para a Bíblia se tornar a palavra de Deus, você tinha que ter uma experiência existencial com o texto. Seria aquele insight, você está lendo um texto, já leu várias vezes, nunca deu nada, e você está lendo um texto e dá aquela... meu Deus, que isso? Então para ele, palavra de Deus era só naquele momento. Fora disso, não. Então, para ele, a Bíblia poderia se tornar a palavra de Deus. Passa. O Rudolf Bultmann, né, o pessoal fala do Bultmannismo, mas também é conhecido por compreender a teologia de maneira querigmática, porque ele acreditava que o que era verdade na Escritura eram apenas os testemunhos da comunidade primitiva, ou a proclamação da igreja primitiva a respeito de Jesus. E foi talvez um dos maiores teólogos especialistas em Novo Testamento do século XX, mas extremamente interessante a teologia dele, mas não está de acordo com a nossa percepção da ortodoxia. Presta atenção o que o Bultmann fazia. Influenciado pelo existencialismo de Martin Heidegger, Bultmann adotava uma perspectiva existencialista da Bíblia, que significa que a preocupação é alcançar o âmago da experiência religiosa das Escrituras. Ensinava que o Novo Testamento devia ser compreendido em termos existenciais pela demitização ou desmitologização, ou seja, pela interpretação dos mitos, pois acreditava que os cristãos primitivos usavam categorias míticas para dar expressão à sua fé oriental. Afirmava que os milagres relatados nos evangelhos eram mitos e precisavam ser reinterpretados. Para Bultmann, milagre não é milagre. É um mito, é uma história que a igreja primitiva inventou para dar ênfase à pessoa de Jesus. Ele dizia, se você perguntasse para ele que ele acreditava na ressurreição, ele dizia que sim. Mas se você falava assim, mas na ressurreição dos mortos mesmo, aí ele ia dizer que não. Que para ele a ressurreição era simplesmente o testemunho da igreja primitiva para deixar na perspectiva dos seguidores de Cristo que ele era um mito vivo, né? Então ele não acreditava literalmente nos milagres. Então ele é conhecido por essa característica de desmitologizar. A ideia dele era interpretar o mito para chegar ao âmago da questão. Ele não acreditava no milagre propriamente dito, mas que tinha algo lá que foi registrado a respeito do milagre que era verdade. Por exemplo, a interpretação de milagre dele é interessante. A pesca é maravilhosa, né? Jesus disse: Pedro, lança a rede à direita do barco. Ó, mestre, pesquei a noite inteira e nada apanhei, mas sob a tua palavra lançarei as minhas redes. Então a interpretação dele é que Jesus viu o cardume se aproximar do barco pela direita, viu e mandou Pedro lançar a rede porque ele estava vendo o cardume. Não foi nada sobrenatural. Então a interpretação que ele fazia dos mitos era essa. E que a gente sabe que não é mito coisa nenhuma, são milagres mesmo. E o Evangelho de João deixa isso bem claro. O final do Evangelho de João diz que Jesus registrou aqueles milagres para que todos acreditassem que ele era o Cristo. Então os milagres que nós temos escritos na Bíblia foram selecionados para que acreditássemos que ele era o Cristo. Então são milagres mesmo. E a ortodoxia, né, durante o século XX, a doutrina correta, reagiu fortemente ao liberalismo e incentivou uma abordagem literal da Escritura, entendendo que a Bíblia é um livro divino humano e que deve ser interpretado de forma histórica e gramatical.
Todavia, isso deve ser feito na dependência total do Santo Espírito de Deus, que é o verdadeiro autor das Escrituras. Então é isso mesmo. Historicamente, a gente percebe que muitas pessoas trataram da questão da interpretação bíblica, muitos optaram por alegorizar a Escritura, muitos optaram por um método quádruplo de interpretação, muitos optaram por interpretar a Bíblia a partir do texto literalmente, isso de maneira devocional na dependência do Espírito Santo. Eu acredito que essa é a linha que nós devemos seguir. É interpretar a Bíblia na direção do Espírito Santo, mas usando a lógica da história e da gramática. A gente precisa respeitar a gramática na hora de interpretar a Escritura. Quando não se respeita a gramática e não se tem um conhecimento histórico, aí a gente coloca coisa na Bíblia que não está lá. E isso foi o que vários fizeram. E não existe autoridade maior do que a autoridade divina através da Escritura na sua vida. A igreja não está acima da Escritura. A tradição não está acima da Escritura. A Escritura está acima da própria igreja e a Escritura está acima da tradição. É isso que a gente tem que entender. Então, a partir da próxima aula, a gente vai começar a estudar o que é esse método histórico crítico. E tem muita gente que usa ele ainda. Mas quem geralmente usa o método histórico crítico não acredita que a Bíblia é literalmente a palavra de Deus. Para quem usa o método histórico crítico, sempre tem alguma coisa na Bíblia que não é verdadeiramente o que ela é. Ou que ela é insuficiente, ou que ela é desatualizada, e aí vai. Agora, aqueles que consideram a Bíblia verdadeiramente como palavra de Deus optam pelo método histórico gramatical. Alguém conhece vários crentes? O professor conhece vários crentes que não acreditam mais em milagre, não. Tem? Então, colega, eu tenho muito, eu tenho uns colegas da igreja presbiteriana, os caras são letrados, são mestres, os caras não acreditam em milagre, não, eu fico assim sem entender. Eles estudam para não acreditar na palavra de Deus. Ele fala que foi antigamente, hoje não acontece milagre. Então, há um problema, né? Há um problema, Genivaldo, em relação a alguns, não todos, alguns conservadores, que eles não acreditam na continuidade dos dons espirituais. Para eles, os dons espirituais ficam lá no primeiro século, né? Mas aí como que eu vou explicar essa profecia de John Hus antes de pegar fogo lá, 100 anos antes da reforma? 100 anos antes da reforma, cara, vocês estão me matando, estão queimando um ganso magrinho. Daqui 100 anos vai se levantar um cisne, vocês não vão conseguir assar ele. O trem se cumpriu literalmente. Como que se explica um negócio desse que está registrado na história, fora da escritura, Genivaldo? Os dons estão aí, meus queridos. Só não vê o poder de Deus quem não crê nele, quem não quer. Isso é verdade. Por exemplo, ó, tem um teólogo. Professor, uma pergunta. Só um minutinho já. Tem um teólogo que é reformado, calvinista, chamado Wayne Grudem. Vocês já ouviram falar no Wayne Grudem? Não. O Wayne Grudem não é pentecostal, ele é reformado, mas ele acredita que os dons existem ainda. Então, quando a gente fala disso aí na teologia, a gente chama de continuidade dos dons ou cessacionismo, ou os dons cessaram. Então, dentro da igreja conservadora vai ter essas duas linhas. Uma vai afirmar que os dons cessaram e algumas outras pessoas, outra parte da igreja vai afirmar que os dons continuam.
E entre nós pentecostais não tem esse problema, né? Que a gente acredita sim nos dons espirituais. Sim, isso é verdade. Fala, Jaime. Professor, sobre as traduções bíblicas, não tem erro, vamos dizer assim, algum erro de pegados nos escritos, vamos dizer assim, originais é difícil dizer, né? Um até mais versículo, outro menos versículo. A gente fica assim com aquilo na cabeça. Isso aqui não é a palavra de Deus, né? Isso aqui não é a palavra de Deus. Presta então, assim, atenção. Já ouvi alguns pastores, alguns tempos mais passados, dizer: não, essa aqui é certa, essa é errada. Olha só, isso aí, geralmente a pessoa afirma que é certo ou errado quando ele não tem um entendimento suficiente ou contundente a respeito do assunto. Presta atenção, nos autógrafos da Bíblia não existem erros. Como que eu vou entender que um Deus que é perfeito ia inspirar homens para escrever a escritura com erros? É antítese, né? Isso aí não tem jeito. Então, nos autógrafos da escritura não existem erros. Agora, em cópias, a gente vai encontrar erros. Porque o ser humano pôs a mão. Porque os textos que nós temos hoje, Jaime, são cópias de cópias. Nós não temos mais nenhum original. Temos só cópias. E temos as cópias mais antigas e as mais recentes. O que acontece? O trabalho hoje, chamado de crítica textual, é um trabalho muito bem feito. É onde todos os manuscritos são comparados para ver aonde há uma variância ou uma variante entre os textos. Então, por exemplo, quando eu digo que no texto Críticos tem menos versículos, é porque quem organizou os textos, que foram dois teólogos, Westcott e Hort, eles fizeram a organização, segundo eles, com base nos textos mais antigos. E Erasmo fez a organização do texto dele, por mais que tenha feito primeiro, usou manuscritos mais velhos, modernos na verdade, mais modernos, que não eram tão antigos quanto os outros. Por isso que há essa divergência teológica. Mas os textos que nós temos hoje em mãos são confiáveis, muito confiáveis. Quando você for estudando teologia e for aprofundando nesse sentido, você vai ficar mais convicto cada vez disso. Então não é assustador tratar desses assuntos, não é necessário. A gente não pode ser enganado. Você tem que trabalhar com essa perspectiva de que existem diferenças entre textos, mas que na variante dos textos a diferença é tão pequena, mesmo nas cópias, que a gente percebe que há uma administração divina sobre os textos mesmo. Um dos fatos mais interessantes sobre isso, Jaime, foi a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, as cavernas de Qumran, onde encontraram um exemplar do livro de Isaías. E aí os críticos caíram de pau. Falaram: agora sim, agora a gente vai ver que a Bíblia é cheia de erro. Pegaram o manuscrito de Isaías, dataram ele, chegaram aos experimentos científicos que ele era o manuscrito mais antigo do Antigo Testamento que tinham acesso. E na tradução, a expectativa dos críticos era de que eles iam descobrir na tradução uma diferença, ou erros, distinções. E quando traduziram o livro de Isaías, era igualzinho ao outro que tinham. Só fez confirmar que a Bíblia é a verdade. E outro achado arqueológico interessantíssimo é uma pedra que tinha a inscrição Casa de Davi. Tinha um chefe de um sítio arqueológico lá em Jerusalém que não acreditava que Davi era de fato um personagem real, acreditavam que era um mito inventado pelos judeus. E ele então presidia a escola minimalista de arqueologia, e no sítio que ele presidia foi encontrada essa pedra, e na pedra estava escrito, depois que conseguiram traduzir,
casa de Davi. Resultado, ele teve que abrir mão do ceticismo dele e passou a acreditar até em Deus. Ele era ateu, passou a acreditar até em Deus depois dessa descoberta arqueológica. Então, a Bíblia é impressionante. Como que em mais de 5.000 cópias só do Novo Testamento e em todas as outras versões e variações, milhares e milhares de textos, a discrepância é mínima. É por causa da superintendência do Espírito Santo sobre a Escritura Sagrada. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu vivo por ela, morro por ela e quero que ela me conduza em Cristo até o fim. Só uma pergunta para você aqui. Amém. Essa Bíblia Thompson, ela fala que ela é contemporânea, revisada. É a mesma atualizada, não, né? Não, é boa demais. A versão contemporânea também é muito boa. Agora você tá com a Bíblia aí de estudo, talvez uma das melhores Bíblias de estudo de todos os tempos. Quase todas as outras Bíblias de estudo pegam base e referência na Bíblia Thompson. Muito boa. Eu gosto mais dela. Uma das melhores Bíblias de estudo, sem sombra de dúvidas. Mas quem quer perguntar alguma coisa? Tá todo mundo tranquilo? Eu só quero depois que o senhor orienta nós aí, umas Bíblias de estudo, mais na frente. Umas Bíblias de estudo. Não, é agora. Eu já